Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com a ESPN, o timão que treinou ontem e hoje liga só nas informações. O Yuri Alberto que pode ser surpresa pro jogo de semana que vem contra o Red Bull Bragantino. O Dorival que tá tentando acertar o time. A gente espera que o time possa voltar jogando futebol um pouco melhor do que vinha jogando antes da parada, hein? Então comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, uma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A Vitória Leite traz as informações do Corinthians pra gente. Fala, Vicky. Fala, fãs de esporte, notícia boa pro corintiano que tá com saudade de ver o time de volta a campo. Nessa pausa pro Mundial, a equipe se reapresentou neste último sábado, então já voltou às atividades neste último sábado. Mas nesta segunda-feira teve um treino aberto no CT Dr. Joaquim Grava e aí os preparadores físicos do Corinthians vieram falar sobre o esvaziamento do departamento médico. Isso mesmo, o corintiano Yuri Alberto, Rodrigo Garro podem voltar a ficar disponíveis o quanto antes. Vou falar da situação de cada jogador primeiro. Celso Rezende e Heverson Pimentel foram os preparadores que deram entrevista coletiva após o treino e disseram que estão vendo muita evolução na situação desses dois jogadores. Rodrigo Garro já tinha voltado a atuar, né? O argentino que teve um caso de tendinopatia patelar no joelho direito, ficou fora por um bom tempo, fez falta para o Corinthians e ainda está sendo tratado com muita cautela, né? Para ter uma recuperação 100% do jogador. No caso do Yuri Alberto, no dia 24 de maio, em que ele sofreu uma lesão grave, uma fratura na vértebra, ou seja, uma lesão na coluna no jogo contra o Atlético Mineiro, a situação é um pouco mais cautelosa no sentido de garantir um prazo de retorno, mas é possível dizer, porque os próprios preparadores físicos disseram na coletiva, que o prazo de retorno foi diminuído. Nessa coletiva, eles explicaram que conseguiram uma evolução para que esse prazo diminuísse em torno de 30% a 40%. Em entrevista exclusiva ao UOL, o fisiologista pessoal do Yuri Alberto, Gustavo Jorge, disse também que espera que o jogador volte a treinar no gramado em pelo menos 20 dias. Então, há boas expectativas para o retorno do Yuri Alberto, que a princípio podia aí ficar 3 meses afastado dos gramados por conta da lesão na coluna. Além disso, também está sendo um tempo para o Corinthians organizar a casa por dentro, né? Os bastidores. Até porque Fabinho Soldado está trabalhando aí em recuperação de peças. E por que falo recuperação de peças? Porque tem 4 jogadores que vão terminar o contrato com o Corinthians em 31 de dezembro de 2025. Isso significa que esses jogadores já podem assinar pré-contrato com outras equipes. Romero, Fabrício Anguilera, Gustavo Henrique e também Matheus Bidu são os 4 jogadores que já podem assinar pré-contrato. Cada um com uma situação muito particular de como o Corinthians está lidando. A gente pode dizer que o Gustavo Henrique é o jogador que já tem conversas para renovação. Matheus Bidu chegou a ter conversas em um momento, mas que foram paralisadas. Romero e Anguilera estão sendo analisados também para ver a necessidade de uma renovação com estes 2 jogadores. Corinthians treinou nesta tarde de terça-feira e tem folga programada para quinta-feira. Lembrar também ao torcedor que volta a campo no dia 13 de julho contra o Bragantino em casa. É um sonho muito distante, é vergonhoso, né? Pagar 6 milhões para um jogador, é vergonhoso tudo que acontece na instituição Corinthians. E não tem fim, Veloso, Souza e Capriotti. Não tem fim e parece que ninguém tem pressa de resolver também, né? Eu estava conversando com o Capriotti aqui. Não tem. Como que marca uma eleição aí para o sócio decidir o impeachment só em agosto? Eu estava achando que era dia 9 agora de julho. Mas é só de agosto. Você viu a fala do André Ramalho? Isso tudo atrapalha demais. A gente não sabe o que está acontecendo. E o Garro? A insegurança para jogar. O Garro também falou que isso atrapalha o campo. O André também fala, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então isso tem que ser resolvido rápido, mas parece que ninguém tem pressa de resolver as coisas no Corinthians. Parabéns a Gavião Zé Fiel, que está fazendo 56 anos hoje. Souza, o que você pensa que você deu risada aí, né? Eu dei por causa da aventura, né? Ele chamou para vender a aventura. Ele falou, você me chama de aventureiro? Ele ganhou um título paulista, hein? Fazia 6 anos que ele não ganhava. É, mas o valor foi alto desse título paulista, viu? Foi bastante, né? É. Bastante. Pô, e do Andrés, do Willian, do Roberto, do Mário Gomes. 7 milhões de reais. Muito louco isso. Do Alibe. A diária de onde o cara mora é 9 absurdo, mil reais cara, para o cara morar numa suíte presidencial com 1.000 metros quadrados, 2 carros, 2 motoristas. E o carro? Você viu o carro chegando? Acho que é o Lincoln, né? É, o Cadillac. Cadillac. Os caras deram um Cadillac para ele. Não tem Fusca. Blindado ainda. Blindado ainda pro cara. Vocês estão de sacanagem. Quem dirige... Vão acabar com o Corinthians, velho. Craque, quem dirige o Corinthians tem que fazer 2 escolhas às vezes. O quê? Ter humildade, dar um passo atrás, reconhecer... Vários passos. E reconhecer o momento
ou gastar o que não pode, sempre decide gastar o que não pode. É uma vergonha, né? O Corinthians é uma vergonha, é caso de polícia. Infelizmente, o Que já é, né? Então, caso de polícia. O Corinthians é caso de polícia e quem colocou o Corinthians nessa situação segue aí, livre, não é? Segue aí, muitas vezes, dando as cartas ainda no Parque São Jorge. É lamentável e precisou vir um argentino aqui para falar a verdade. Essa bagunça, essa confusão interfere no time. Interfere Rodrigo no time. Garro. É isso. Então, o Corinthians, infelizmente, teria que recomeçar do zero, estatutariamente falando, recomeçar do zero para ver se administrativamente ressurge. Só para dar um gás aí, 3 administrações do Palmeiras. Foram 8 anos? Foi 4 do Paulo Nobre, 5 do Gagliotti e a gente está no 3º ano da Leila. Quantos anos dá? De 4 2015 anos, para cá, né? 9, 12 anos. 12 anos. O Corinthians, em 12 anos, não sei se consegue ser o que o Palmeiras administra hoje. Desculpa. Essa é a verdade. Doa quem doer. Aqueles que não gostam do que eu falo, desliga e vai para outro canal. O Corinthians há 12 anos era o quê? Campeão do mundo. Onde está o Corinthians hoje? Pagando pau para Memphis Depay. Li que o salário do Quinteiro no Racing é 250 mil, é isso mesmo? Cara, eu não li e não vi em lugar nenhum. Eu não fui atrás, né, do salário dele lá. Mas, enfim, é um jogador que por 250 mil, nossa, aí tinha que contratar pra ontem, amigo. Entendeu? Nem que dê errado. 250 mil a gente paga 1 milhão pra um monte de perna de pau. 250 mil, nem que ele jogasse aí um jogo sim, um jogo não, né? Enfim, eu mostrei os números dele aqui ontem. Cara, os números dele são bem interessantes, viu? No sentido de jogar. Pra idade dele, ó, Juan Fernando Quinteiro, 32 anos, canhotinho, né? 21 jogos na temporada atual, 25. 21 jogos, 3 gols e 6 assistências pelo América de Cali nesta temporada, repito. Ele jogou desses 21 jogos, 19 como titular. O time dele fez 33 partidas. Então o América de Cali fez 33 jogos, ele jogou 21, e dos 21, 19 ele foi titular, e ele deu 6 assistências e marcou 3 gols. O Bidon não tem esses números, esquece. Né? Acho que nem o Garro esse ano tem. Por causa da lesão, né? O último jogo dele foi em 15 de junho, e ele jogou os 90 minutos na vitória por 1-0 contra o Júnior Barranquilla, tá? Jogou 90 minutos. Na temporada passada ele fez 38 jogos, 8 gols e 9 assistências pelo Racing, que foi aquele ano, né, um desses gols foi contra a gente numa semifinal de Copa Sul-Americana, tá? E ele não tem nenhum registro de lesão nessa temporada. Então, por que não, né? Por que não revolução? Por que não revolução? Tá? Por que não revolução? O Corinthians já gastou muito dinheiro com pé de rato, tem que contratar o Quinteiro para ontem. Só que podemos estar pegando também o resto, né, do Quinteiro, né? Esse que é o problema. Podemos estar pegando o que sobrou, né? A gente nunca sabe, né, velho? A gente nunca sabe aí como é que tá o jogador já, né? Certamente ele não tá mais na carreira dele subindo, né? Está descendo, né? O problema é quando esses jogadores chegam no Corinthians, parece que existe alguma cláusula no contrato onde diz que não pode correr com raça. Samir nem sabe onde o cara joga, América de Cali. Não entendi, cara. Já falei aqui América de Cali 1000 vezes, filhão. Hein? O Quinteiro, 600 mil é barato. O cara é ganhar 1 milhão ou 2 só ficar no banco. O Coronado, pô, acho que a grande notícia desse final de semana foi a rescisão do Coronado, velho. Eu acho que a rescisão do Coronado pra nós foi uma notícia maravilhosa, velho. Porque não dava mais pra gente ficar apostando, eu mesmo, né? Eu esperei bastante, né? Acreditei no Coronado. Eu acredito, eu quero acreditar nas pessoas. Nós vivemos um período de pessoas ruins, más, entendeu? Invejosas, rancorosas, pessoas que tramam, né, o mal. Nós vivemos, assim, um período difícil da humanidade, tá? Um período difícil. As pessoas têm inveja. Eu fico vendo no Corinthians, assim, o que tem de gente que já chama alguém lá que trabalha no Corinthians pra falar mal de mim, é incrível. Entendeu? Isso é inveja, inventam histórias. O mundo é ruim, tá? O Guilherme Duarte, desanimei desde que anunciaram o Dorival. Acho ele fraco. Mas o fato está nas páginas policiais. Minha expectativa é 0 para a temporada, infelizmente. Cara, assim, a página policial é uma coisa muito triste na história do clube, não é? É uma coisa muito triste.
O... Mas o... Mas o Dorival eu acho bom treinador, velho. Eu acho muito bom treinador. Assim, para um treinador dar certo, tem que ter o time, né? O Dorival chega num momento em que ele pega um time cansado, com característica zero com o que ele gosta de trabalhar. É um time de toque de bola de lado, um time lento. O Dorival ainda deu azar que pegou esse time campeão paulista. E você pode conversar com qualquer treinador, velho. É melhor você pegar um time que tá na desgraça do que um time que tá ganhando tudo ou um time que acabou de ser campeão. É complicado. Basta ver todos os treinadores que pegaram depois do Jorge Jesus. Quantos se lascaram? Quantos conseguiram conquistar títulos? Lá no Flamengo, lembra? Demorou até o Dorival ganhar. Cara, o Dorival, ele pega um time que precisa de um elenco, precisa de uma reformulação. Um elenco que tinha tudo tava na cara, eu avisei antes. Eu falei, precisamos do título paulista, é importante pra gente, só que, depois do título paulista, esse elenco tem característica que vai deitar e sentar no título, só dormir no título. E aconteceu, tá? Coisa que ele vai ter que, meu amigo, se não contratar, o Dorival não vai dar certo no Corinthians. Isso é fato. Se não contratar, a passagem pelo Dorival no Corinthians vai ser aquela para esquecer. Não adianta, tá? Não adianta. E vou falar a real, hein? O Corinthians tá priorizando o Biel, não tá? Não vai resolver. Entendeu? Não vai resolver. O Biel poderia... Eu vou falar do Biel que eu falo do Garro, né? Que eu acho o Garro um baita coadjuvante. Mas o Garro, antes do Memphis chegar, tinha se destacado? Quase nunca. Tinha feito aquele gol contra o Palmeiras. Porque ele é coadjuvante. Ele é coadjuvante. O craque é o Memphis. O craque é o Memphis. Tem gente que pensa ao contrário. Mas é o que eu penso. Agora, no Corinthians, o Biel, por exemplo, tinha que ser o segundo reforço. O cara que viria para acrescentar no elenco. Tá? Viria acrescentar no elenco. Agora, o que o Corinthians precisa é de um atacante mais incisivo, mais objetivo, mais perturbador, tá? Mais perturbador. Vou dar um exemplo, Cebolinha. Vou dar um exemplo, Michael. Tá? Um atacante chato. Um atacante que pega, vai pra cima. Um atacante que dá trabalho. Um atacante que tem velocidade. O time do Corinthians, o Biel não tem velocidade. O Biel não tem velocidade. Entendeu? Não tem. É bom. Ele é bom. Eu traria. Mas não, só ele não vai resolver. Tá? Só ele não vai resolver. O Corinthians tem um TT da vida, só que é mais difícil, né? Um Roger Guedes. Entendeu? Um Roger Guedes. Né? Um jogador desse nível. Né? O pessoal é Michael dando risada. Pô, Michael, meu amigo. Seria o melhor jogador do Corinthians já. Samir, Wesley ou Biel? Biel, claro. O Corintiano Raiz perguntando aqui. Wesley ou Biel? Claro que é o Biel, né, velho? O Wesley é um jogador sem sabedoria, né? O Wesley, meu irmão, é você trazer o Mosquito de volta. Qual a diferença do Wesley, Mosquito, Janderson, Maicon Leite? Tudo igual. Tudo igual, velho. Tudo jogador que põe a bola na frente e não consegue pensar e correr ao mesmo tempo. Entendeu? Não tem. Né? O Elinho ou Biel? Eu iria no Elinho. Mais velocidade. Eu iria no Elinho. O John Kennedy eu traria só se o Yuri Alberto fosse embora. Porque o John Kennedy é um risco, né? O John Kennedy é maloqueiro. O maloqueiro joga quando quer só. Isso é um perigo. Tá? É um perigo. Futebol Edite, fala, Samir, sou novo membro. O que você acha da contratação do Erison em São Paulo e Botafogo? Cara, esse eu não me recordo, velho. Não me recordo desse Erison. Não me recordo. Sabe quem é melhor tecnicamente, Yuri ou o Marcos Leonardo? Cara, esses dois jogadores aí estão no mesmo nível, viu? Estão no mesmo nível. Eles têm características diferentes. O Marcos Leonardo, ele foi meia na base do Santos. Então ele é um cara que sabe prender a bola, sabe sair da área, sabe o que fazer com a bola fora da área. O Yuri já se atrapalha todo, tropeça nela, cai. Né? Só que o Yuri finaliza mais. Tipo,
naquele passe em profundidade, né? São jogadores de características bem diferentes. Os dois jogariam juntos. Os dois poderiam jogar juntos, tá? Então é uma comparação que nós vamos ser injusto com um com o outro, comparando. Porque os dois são diferentes, entendeu? Mas estão no mesmo nível de jogador. Mesmo nível, assim. Eu não acho eu não acho o Yuri Alberto maravilhoso e não acho o Marcos Leonardo maravilhoso, entendeu? São jogadores muito bons pro futebol brasileiro, tá? Então aí você foi terminando aí com uma resenha do Samir também, os donos da bola com o Neto, informação também da ESPN sobre o treinamento do Corinthians de ontem. O Yuri, cara, eu sabia que ele ia ficar 3 meses fora. O Yuri, ele se recupera muito rápido. Quem lembra no passado quando ele fraturou a coluna, a costela, aliás, né, costela. E, cara, na outra semana ele já tava treinando, tipo, e já tava jogando. E os caras davam um mês e meio pra ele se recuperar. Cara, 2 semanas ele já tava em campo. Então, cara, dificilmente ele ia ficar 3 meses fora. E a gente deu sorte ainda que teve essa parada aí, essas férias, né, esse hiato aí pro Mundial, Super Mundial. E o Yuri vai conseguir, eu acho que ele consegue jogar tranquilamente ali pro dia 29. Eu vi entrevista lá dos preparadores do Corinthians, então tranquilo pra ele jogar. Não sei se ele vai jogar contra o Bragantino semana que vem. Eu acho ainda muito difícil que ele jogue semana que vem. O jogo é domingo que vem, né, às 7 da noite, mas ali eu acho bem difícil. Melhor guardar ele mesmo ali, claro que vai ter outros jogos, vai ter, se eu não me engano, vai ter o Ceará, depois o Bragantino tem o Ceará, depois tem o São Paulo no sábado. Então, melhor guardar ele para esses jogos importantes. Eu acho que ele se joga contra o São Paulo na semana que vem. Então o Yuri aí se recupera muito rápido. E o Timão aí que, mano, entre Yuri Alberto e Marcos Leonardo, cara, eu prefiro o Yuri, eu acho o Yuri mais completo. Apesar que esse Marcos Leonardo é novo também, né? Quase a mesma idade do Yuri, faz muito gol. Então, é mais uma resenha ali. E esse Biel, cara, não conheço muito. Ele jogou pouco aqui no Bahia, né? Eu lembro, cara, ele era do Grêmio, aí foi pro Bahia, onde ele se reencontrou ali, mas é um jogador que realmente não vem pra resolver, não. E é muito caro, na moral. Comenta aí então, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians na minha formação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, fiel.